Fala pessoal, está começando aqui a 20ª edição do Quebrando as Linhas, podcast oficial da Entre Linhas Gestão Esportiva. Meu nome é Cláudio Henrique, como sempre estou aqui com o Gabriel Bonafina em mais uma edição do nosso querido e amado Quebrando as Linhas. Gabriel, bem-vindo. Fala Cláudio, fala pessoal, mais um episódio no ar do Quebrando as Linhas, sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Dessa vez com o Michel Cardoso, que é CEO do My Paris no Brasil, e contou para a gente toda a sua experiência gerindo o programa de sócio do clube, né, que está a um continente de distância, mas está bem próximo do seu torcedor, e foi sobre isso que a gente conversou. Foi uma conversa muito bacana, foi bem interessante, enriquecedora, e a gente espera que vocês curtam e tirem bastante insights e conteúdos através dela. Isso aí, Gabriel. Foi um papo massa e nós esperamos que vocês curtam bastante. E antes de irmos para o episódio, eu queria reforçar uma coisa, um sentimento nosso, já que a gente está chegando no 20º episódio, estamos construindo uma audiência bacana, uma audiência que está sempre junto, trocando ideias com a gente, mandando direct, falando para a gente continuar, e isso deixa a gente muito feliz com o que a gente vem produzindo, né? E, assim, eu realmente fico feliz por aquilo que a gente está construindo, né, Gabriel? E a gente espera que a gente consiga produzir muitos outros episódios e continuar entregando conteúdo de qualidade, continuar aprendendo e compartilhando com vocês esse conhecimento que o mercado precisa para se fortalecer cada vez mais. Não é isso, Gabriel? Isso aí, Cláudio. E antes da gente ir para o episódio, queria mandar um abraço aqui para o Guilherme Breves, que é um ouvinte assíduo aqui do nosso Quebrando as Linhas, está sempre mandando mensagens, sempre compartilhando. E fica aqui também para todos que estão escutando. Nosso espaço está sempre aberto, nosso canal está sempre aberto. Quando quiser conversar com a gente, trocar uma ideia, tiver alguma sugestão, crítica, só mandar uma DM para a gente, e-mail, o jeito que você preferir. E é isso. Vamos para o episódio, Cláudio? Vamos nessa. Toca a vinheta. Michel Cardoso, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra imensa trazer alguém que representa um clube tão grande e um programa tão inovador como o My Paris, para falar sobre sócio-torcedor. Cara, acredito que hoje vai ser um grande aprendizado para a gente que está aqui começando, que está aqui aprendendo bastante sobre marketing esportivo com tantos profissionais massa que a gente já trouxe aqui, você também, que traz um case tão interessante. A gente vai aprender bastante aqui, eu estou bem ansioso. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Cláudio. Para mim é um prazer estar participando com vocês desse bate-papo, poder falar um pouquinho sobre essa trajetória do Paris Saint-Germain no Brasil, um trabalho que começou lá em 2014. Vou ter a oportunidade de explicar isso para vocês e principalmente trocar muita informação, trocar muita experiência. Para mim também é muito enriquecedor participar desse tipo de bate-papo com pessoas que estão antenadas também no mercado. E vamos lá, vamos que vamos. Michel, muito obrigado por reservar, né, um tempinho aqui na tua agenda. Imagino que ela seja bem lotada para participar aqui do nosso podcast. Acho que vai ser muito bacana esse papo, né? Como o Cláudio já adiantou aí. Eu só desculpa a brincadeira, mas só podia ter sido num time melhor ontem, né? Verdade. Resultado não veio, mas é nítido que o Paris Saint-Germain hoje, pelas contratações que fez, pelo posicionamento de mercado, ele já consegue atrair a atenção de todos aqueles que gostam do futebol, sejam torcedores do futebol europeu, torcedores do Paris Saint-Germain ou de outros clubes, porque realmente conseguiu reunir jogadores que é muito difícil as pessoas hoje não olharem para o clube, o que esses jogadores podem fazer em campo
e principalmente por toda a atmosfera que foi criada, né? Com certeza, com certeza. E antes da gente se aprofundar um pouquinho nisso tudo, Michel, conta pra gente, por favor, sobre tua trajetória profissional, como tu começou no mercado e como tu chegou até o My Paris, né? Se puder contar aí pra gente. Claro, então. Eu comecei em 2009. Na época eu tinha uma produtora de vídeo. Na verdade, eu considero que a minha primeira experiência no futebol foi como atleta de base. Eu comecei a jogar futebol com 7 anos de idade. Na minha época era futebol de salão, hoje em dia virou futsal. Na Portuguesa do Rio, da Ilha do Governador. Depois eu passei ao futebol de campo. Joguei lá por 4 anos. Tive a experiência também de jogar pelo Madureira, pelo Olaria e pelo Botafogo. Na transição para o profissional, eu tive poucas oportunidades, acabei parando de jogar futebol profissionalmente, mas por fazer amigos, por já ter começado ali uma experiência de ver alguns amigos ingressarem no futebol, eu acabei me especializando na área de jornalismo, marketing, abri uma produtora em 2009 e eu fazia a cobertura dos eventos do Vasco da Gama, em parceria com o departamento de marketing do clube na época, e desde então eu sigo trabalhando com marketing esportivo. Já estou aí há 12 anos, indo para 13 anos. Bacana, bacana. É interessante, né? Como a gente. Esse é o nosso 20º episódio, né? Mas acaba tendo uma linha bem, eu não sei se eu posso dizer próxima ou, enfim, sempre tem uma similaridade que geralmente as pessoas ou foram atletas ou tentaram ser atletas, né? É muito legal essa relação que os convidados têm com o esporte e que a gente tem também, né? Eu imagino que, eu não sei, Cláudio, né? Mas eu também quis ser atleta em algum momento da minha vida, mas acabou que por diversos motivos, um deles eu não era tão bom, acabei chegando na entrelinhas, né? Mas é interessante isso. Acaba você tendo uma visão também da outra face, né? Digamos assim, no mercado. Óbvio que é diferente de um atleta de alto nível, mas querendo ou não, você tem algum conhecimento de causa ali também. Eu acredito muito na força do esporte, seja futebol, seja outra modalidade, que ele te prepara para ganhar, para perder, ele te prepara conforme você vai crescendo e amadurecendo na vida para as frustrações. E esse sentimento você vai lidar em diversos momentos da sua vida, seja no seu trabalho, um projeto que não é aprovado e que você trabalhou por ele, seja em outras frentes. Então, o esporte ele é muito importante. Eu vejo como fundamental na formação do indivíduo, do ser humano, para o trabalho em sociedade, em grupo. Então, existem vários fatores. E o que você colocou também assim, me chama muita atenção o outro lado, de quem teve a experiência dentro do esporte e que foi uma experiência que não foi aquele objetivo alcançado de se tornar um atleta de alto rendimento, mas que conseguiu reunir boas ferramentas para utilizar isso em outro momento da vida, como é o meu caso hoje. Então, principalmente nesse momento de pandemia, se fala muito em inovação, se fala muito em retomada, e existe um aspecto no esporte que é a resiliência, que te traz esse preparo físico, né, esse preparo emocional, esse preparo onde você passa por um momento difícil, mas consegue ter o equilíbrio para superar esses momentos. Então, trazendo um pouco para o trabalho que a gente faz aqui com o Paris Saint-Germain, isso não foi diferente, porque a história toda ela começou em 2014, quando 3 franceses, o Sidney, o Olivier e o François, inauguraram a primeira PSG Academy, que é a escola de futebol do Paris Saint-Germain, a escola oficial do Paris Saint-Germain, na América Latina, foi a primeira escola, foi inaugurada no Rio de Janeiro, no bairro de Botafogo, e parece que
faz muito tempo, né? Mas assim, de 2014 para cá, o Paris Saint-Germain ainda não tinha as mesmas ambições dessa atual temporada. Ainda estava no início desse posicionamento de mercado. Então, a expansão de franquia ela seguiu de maneira em voo de cruzeiro, entre Rio e São Paulo, trazendo a metodologia, gerando experiência para os alunos da PSG Academy. Mas em 2017, quando o Neymar foi contratado, foi o momento que esses 3 franceses, que hoje sou sócio deles, né, no projeto do My Paris Brasil, a gente sempre usou o My Paris, mas desde o início do ano eu conversei com o pessoal de atendimento, até por questão de posicionamento do Paris Saint-Germain no Brasil, a gente decidiu aportuguesar e adotar o My Paris. E se for no Rio de Janeiro, ainda tem aquele chiado no final, né? Fica My Paris mesmo. E aí foi quando o Neymar chegou, a gente desenvolveu um trabalho mais robusto de engajamento, pensando em como mobilizar as crianças que desejam ter uma experiência com a marca do Paris Saint-Germain e como que a gente poderia identificar também outros públicos que não têm o perfil de aluno da PSG Academy. E foi quando eu propus que a gente desenvolvesse um programa de sócio-torcedor e trouxesse, na verdade, o programa de sócio-torcedor do Paris Saint-Germain para o Brasil, mas com um outro tipo de estratégia, porque eu tenho muito cuidado para falar em programa de sócio-torcedor. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Fluminense, no Vasco e no Palmeiras, em diferentes momentos dentro de um projeto, de uma plataforma de programa de sócios, e eu considero que ainda é uma plataforma muito nova dentro da nossa cultura de futebol, dentro da cultura de futebol do torcedor, que basicamente ela é posicionada para aquisição de ingressos, para obedecer uma prioridade de compra, mas os clubes, principalmente os clubes de massa, eles perdem uma oportunidade a cada temporada muito grande de ativar os seus torcedores que estão fora da praça de jogo. Então, foi pensando nisso que a gente montou a plataforma do My Paris Brasil, pensando em atender os brasileiros no Brasil, gerar fã-clube, gerar encontro de ex-jogadores do Paris Saint-Germain com o público e, por ser oficial do Paris Saint-Germain, também oferecer a aquisição de pacotes de viagem e, principalmente, a reserva de ingressos para assistir jogos na França. Massa. Muito, muito interessante, Michel. E, tipo, é uma coisa que eu queria entender dentro desse escopo é justamente qual o posicionamento do PSG aqui no Brasil, né? Quais são os objetivos com o My Paris, como a gente estava falando. Eu vejo muito que, por exemplo, tem crescido pelo menos nessa nova geração, embora muita gente, vamos dizer assim, da minha idade, eu tenho 35, eu tenho acompanhado um pouco mais de futebol europeu e a gente começa a ter uma familiaridade, um tratamento diferenciado de acompanhamento mesmo do futebol de fora, você ter a possibilidade de acompanhar os craques nas redes sociais e tal. Eu acredito que eu já estou respondendo alguma coisa em relação a isso, mas eu acredito que essa foi uma bela oportunidade, assim, principalmente porque o brasileiro ele tem um grande engajamento quando ele gosta. E o Neymar meio que é a cerejinha no bolo desse processo. Pelo menos eu vendo do outro lado aqui, né, a opinião de quem acompanha o mercado. Mas aí eu queria saber de ti, assim, essa questão do posicionamento do PSG aqui no Brasil, quais são os objetivos aqui que foram desenvolvidos aí para que o My Paris seja produzido, desenvolvido aqui.
Então, exatamente por aí. Como eu vinha dizendo, quando o Neymar foi contratado em 2017, a gente iniciou esse projeto para apresentar ao clube, de obter a licença de trazer o programa de sócios para o Brasil. E isso levou 1 ano e meio até o dia do lançamento, né? Lançamos em outubro de 2019, então assim, esse mês aí a gente completa 2 anos de My Paris Brasil. Na época a gente pôde contar com o Maxwell no dia do lançamento, que é um dos maiores vencedores da história do futebol. E a história do Paris Saint-Germain também, ela é muito próxima e admira muito os jogadores brasileiros, então isso tudo também facilitou a nossa ação, pelo que os brasileiros construíram, os 32 brasileiros que jogaram no Paris Saint-Germain puderam construir. E o posicionamento do clube hoje, com relação ao Brasil, ele é exatamente olhando para essa paixão que o torcedor brasileiro tem pelo clube. Para ter ideia em números, o Paris Saint-Germain, fora a França, o Brasil é o país que tem o maior número de seguidores do clube francês. Então, assim, isso aí já mostra muito da vontade do brasileiro de acompanhar a notícia do clube, de consumir conteúdo, de comprar produto oficial. E o que a gente fez foi gerar inteligência, trazer um programa onde a gente possa definir bem as nossas réguas de relacionamento, definir bem que tipo de experiência a gente pode entregar, que tipo de parceiros a gente pode definir, para que a gente possa identificar cada vez mais quem é o fã do Paris Saint-Germain, que gosta de ter essa relação de engajamento, participar de experiências, participar do sorteio de camisas oficiais autografadas pelos jogadores da temporada, enfim, é por aí. Massa, interessante. Só mais uma questão que eu queria levantar, e aí eu não sei se isso aí, no caso, tu pode trazer para a gente como alguém que está trazendo um modelo diferenciado de sócio-torcedor. Tu vês o mercado se abrindo. Eu conheço uma pessoa, tenho um amigo que ele por exemplo, ele é sócio da Juventus. E eu conheço muita gente, eu acho que. Conheço não, mas eu já ouvi de muita gente que sou sócio de clubes da Europa, enfim. Tu vês que esse mercado é um mercado interessante, por exemplo, para se buscar esse público, no caso, para quem sai lá da Europa, o clube que sai da Europa, ou então o brasileiro que tem um projeto e consegue, talvez, aplicar esse projeto aos clubes e buscar esse público brasileiro também. Tu vês que é um mercado interessante para desenvolver esse tipo de projeto? Isso eu falo para outros clubes, né, em relação a outros fãs. Sim, sim, eu vejo dessa forma. Um dos grandes desafios que eu tive, e a gente teve, toda a equipe, para viabilizar o My Paris, é exatamente a falta de uma referência. Porque a gente não tem um outro clube europeu hoje posicionado no mercado brasileiro, gerando engajamento, experiência, propondo eventos. Então, assim, eu acredito muito que isso seja apenas o início de um processo, tá? Eu tenho muito cuidado de falar sobre o Paris Saint-Germain e o My Paris, que em nenhum momento a gente se posiciona na concorrência com os clubes brasileiros, muito pelo contrário. A gente entende que o Paris Saint-Germain ele pode ajudar em ativações novas, diferente do que os clubes já fazem, porque quando a gente ouve os debates ou participa dos debates, muito se fala em buscar soluções para gerar novas receitas, para aumentar a base, para gerar
o engajamento, criar uma programação fora dos dias de jogos. E é para isso que eu me coloco à disposição de clubes, de arenas, para poder pensar isso junto. Por quê? Hoje, como eu falei no início, eu vejo que muitos clubes perdem a oportunidade de ativação pelo programa de sócios porque pensa muito na parte operacional de jogo. E aqui não é uma crítica, é apenas uma sinalização do que acontece normalmente a cada temporada. Só que, através do Paris Saint-Germain, a gente pode fazer ações conjuntas. Por que não fazer um jogo para sócios, falando da realidade próxima por aí? Imagina fazer um jogo na Arena Pernambuco e a gente poder fazer um torneio do Paris Saint-Germain, os clubes locais, fazer um torneio só de sócio-torcedor. Fica a ideia. Por que a gente não pode propor falar sobre levar os ex-jogadores do Nordeste que atuaram pelo Paris Saint-Germain, como é o caso do Vampeta, Luísio, o Ceará, o Souza, o Daniel Alves, sabe? Criar um evento e falar da passagem deles, da saída deles do Nordeste para a Europa, como é que foi aprender uma nova cultura, vencer no futebol. Então, assim, são frentes que a gente pode fazer em conjunto. E eu tomo muito cuidado com isso, porque o Paris Saint-Germain, a meu ver, ele nunca vai tirar a paixão que um torcedor tem pelo seu clube de coração. Ele vai ser uma opção de entretenimento, uma opção além para se aproximar do futebol europeu, para diminuir a barreira das fronteiras e você poder ter uma sensação de pertencimento um pouco maior do que acontece hoje. Então, eu acredito que tudo que a gente está fazendo pelo Paris Saint-Germain, ele pode sim ser replicado para outros clubes europeus e só quem vai sair ganhando com isso é o torcedor brasileiro que gosta de futebol. Que interessante, Michel. Acho muito legal tu trazer isso, porque é uma visão assim bem, como é que eu posso dizer? Eu não sei se posso falar, trazer a palavra moderna, mas tem muitos clubes tradicionais, digamos assim, né? Muitos, enfim, o futebol é um esporte de certa forma ainda muito tradicional, apesar de estar tentando investir em inovação e tudo mais, mas a estrutura do mesmo é muito tradicional aqui, né? E aí eu queria saber como é essa, por exemplo, como é essa visão contrária, como é que os clubes veem, por exemplo, um My Paris, se eles veem como uma concorrência, porque tu acabou de dizer aqui pra gente, né? Tu não quer concorrer com eles, até porque não tem como concorrer, como tu mesmo falou. O PSG tá a um continente de distância e os times daqui estão muito mais próximos dos torcedores, né? Mas muitas vezes os times de fora conseguem se aproximar, digamos assim, do torcedor internacional muito mais do que um clube daqui. Eu não sei se deu para entender mais ou menos a pegada, mas como Sim, é, como é que esses clubes veem o My Paris, por exemplo? Se já teve alguma questão com algum clube, se tem uma sim, sim. relação boa, enfim. Sim. Então, eu trabalhei, como eu disse, assim, trabalhei em muitos clubes brasileiros e isso facilita muito a nossa comunicação. Tem muitos amigos hoje trabalhando em outros clubes ou em arenas, né? E volta e meia a gente troca muita informação, me perguntam muito como está o posicionamento do programa, eu pergunto a eles também se tem alguma coisa que a gente possa fazer para agregar, principalmente nesse momento que é muito delicado de volta ao estádio. Pelo que eu tenho visto, o segmento do programa de sócio-torcedor ele foi muito afetado por razões óbvias que a pandemia trouxe, questão de a impossibilidade de público nos estádios e a economia também vive um momento muito delicado no Brasil todo. Então, uma das coisas que é mais complicado nesse momento é o sócio se manter adimplente sem ter muita contrapartida. Então, me solidarizo também e me coloco à disposição. Como eu disse, eu acho que a gente tem que pensar juntos
E o Paris Saint-Germain ele tem que ser visto como um aliado dos clubes e arenas no Brasil. E ainda bem, eu tenho tido um feedback positivo nesse sentido. Eu não tenho visto muita resistência em reuniões ou conversas ou pensar em ações conjuntas. Isso, inclusive, já aconteceu com o Clube do Rio de Janeiro e um de São Paulo. E pela PSG Academy, que assim, a gente tem 3 tipos de planos hoje para trabalhar dentro do My Paris. A gente eliminou o plano mais barato, que era de R$ 2,90, até para contribuir com tudo isso que eu estou falando, para tentar ir de encontro. A gente criou um plano virtual, que ele é gratuito, então basta o fã preencher um cadastro, ele já começa a receber informações sobre o My Paris, ele recebe informações sobre jogos do Paris Saint-Germain e pode se inscrever em sorteio de produtos oficiais, incluindo uma camisa autografada por temporada, tá? Pelo menos uma camisa oficial a gente direciona para essa base. E a gente também tem o plano PSG Academy, que cada aluno ativo na PSG Academy, automaticamente ele já se torna um sócio torcedor do Paris Saint-Germain. E o terceiro plano é o vermelho e azul, que ele custa R$ 9,90 por mês e dá prioridade e um desconto maior na hora de comprar as experiências, né? Então, assim, não adianta. A gente pode fazer a experiência 100% Paris Saint-Germain, mas eu vejo que ela pode ser muito mais legal se a gente colocar um tempero e fizer em conjunto com diversos clubes. Até porque, se a gente for lembrar da história de grandes jogadores que passaram pelo Paris Saint-Germain, eles também vão ter uma história marcada em vários clubes brasileiros. E esse laço, ele é permanente. A gente, mais uma vez, é questão de oportunidade da gente poder criar ações e ativar isso de maneira conjunta. Eu gostaria muito, ficaria muito feliz se eu visse 1, 2, 3, 4 clubes brasileiros nas páginas oficiais do Paris Saint-Germain fazendo um trabalho de ativação em conjunto. Legal, eu achei muito interessante isso que tu falou, Michel, porque cocriação é algo que está bem alta, né? E pelo que tu falou aí já, tu está mais do que disposto a fazer ações, enfim, com mais outros players do mercado. Eu acho isso muito legal. Eu acho que só tem a crescer tanto para a marca de vocês, né? Mas aí quem vai saber melhor, obviamente, é você, mas para o nosso mercado de um modo geral também. E aí, o que eu queria saber, na verdade, é como funciona esse modelo de vocês de negócio, né, do My Paris. Tipo, se vocês têm liberdade para desenvolver ações, se o PSG tem, tem um controle, assim, não controle, mas se ele se passa pelo crivo deles também essas ativações e ações, como é que funciona? Sem dúvida. Tudo que é desenvolvido aqui no Brasil passa pela aprovação do clube. Seja um evento. A gente está indo agora para a terceira edição da PSG Cup, que é organizada pela PSG Academy, a reunião dos alunos franqueados, né, do Brasil todo. E, por exemplo, isso é uma ativação que passa pela aprovação do clube. A gente já fez a primeira edição no Maracanã, em 2018, no Allianz Parque, em 2020, e vai ter agora a terceira edição na Arena das Dunas, e já temos aí 500 alunos inscritos. Quando eu falo em 500 alunos, são 500 famílias que vivem uma experiência diferenciada do Paris Saint-Germain. Além disso, sempre que o My Paris ele vai desenvolver um evento, vai entregar uma ação, vai fazer um encontro de um ex-atleta com torcida, fã-clube, seja lá o que for, a gente comunica ao clube, obtém aprovação. Toda a identidade visual que a gente comunica também passa pelo clube. Funciona, não, é um fluxo normal como qualquer clube aqui no Brasil. A gente tem a aprovação de lá e aí tem a liberação para poder executar
a ação aqui no Brasil. Show de bola, show de bola. Eu imaginei que tivesse algum dedo do Paris Saint-Germain, mas mesmo assim é muito legal vocês conseguirem desenvolver as ações e ativações aqui no país, né? E aí eu emendo isso a uma pergunta que casa muito com o que tu falou no começo da nossa conversa aqui, que tu não gosta nem de chamar de sócio-torcedor, né? Porque o modelo de sócio-torcedor é historicamente ligado à questão de ingressos e tudo mais, e como tu não consegue garantir isso para todos os sócios, como é que foi essa questão tanto da pandemia quanto do desenvolvimento do My Paris? Vocês já tinham isso em mente de ser um modelo de negócios diferente do usual que temos aqui, assim, promover mais a questão das experiências, das vantagens, assim, mesmo que as experiências sejam virtuais, mas focar nisso ao invés da questão do estar presente no jogo, que é algo muito mais complexo, né? Da pessoa ter que ir para Paris, enfim, é muito mais difícil, né? Sim, sim. Então, primeiro falando do que a gente já entregou em Paris. Nesses 2 anos aí, vamos pegar aí, foram 6 meses ativos e um ano e meio se reinventando. A gente conseguiu atender 2 famílias, tá? Fazendo match day lá no Parque dos Príncipes. Compraram o nosso pacote de jogo sem o aéreo. Uma família fez todo o tour pelo estádio, conheceu a parte dos camarotes, onde ficam os troféus expostos, desceu, foi até a beira do gramado, terminou a visitação atrás da placa de publicidade, exatamente no momento que os jogadores estavam aquecendo para jogar. Se não me engano, foi Paris Saint-Germain e Montpellier. E foi uma experiência incrível, segundo o relato deles, que assim, viram o Neymar muito de perto, o Mbappé, e para eles foi aquela experiência que não tem preço. E o outro grupo foi ainda melhor, porque a gente conseguiu fazer a reserva de um PSG Lyon, e uma das crianças entrou em campo. Além da família fazer o match day, ainda viu o filho entrar em campo com o time. E também para a gente foi muito motivo de muito orgulho assim de ver o nosso projeto que foi idealizado há anos atrás poder se concretizar, oferecendo experiência desse nível para torcedores brasileiros. E aqui no Brasil a gente começou a desenvolver algumas ações de levar os sócios para jogar no estádio, mas fomos impactados pela pandemia, então muita coisa que estava estruturada no início do ano passado teve que ser cancelada. A gente já tinha 2 conversas bem avançadas para realizar o jogo dos sócios, contando com a presença de ex-atletas em 2 lugares no Brasil, e acabou que a gente teve que repensar, foi um impacto muito grande, e a gente teve que se reinventar nesse período. E um ativo que todo sócio do Paris Saint-Germain tem é a PSG TV. Cada sócio do Paris Saint-Germain ele se torna, cada sócio do vermelho e azul, tá? E o aluno da PSG Academy também. Ele se torna um assinante da PSG TV. Então, automaticamente, ele tem acesso a vídeos que o clube manda para a gente de treinamentos, de depoimentos antes ou depois dos jogos, e principalmente, que é o mais legal, eles podem ver jogos, rever, né? Não passa ao vivo por questões de direitos aqui no Brasil. Então a PSG TV ela libera, se não me engano, 40 minutos a 1 hora depois dos jogos, a reprise na íntegra, com narração e comentários em português. Então o clube se preocupou em gerar esse conteúdo em português. A gente tem o jogo na íntegra, tem os melhores momentos de 10 minutos, 3 minutos, e isso facilita muito, assim, para quem acompanha o time, acaba sendo um conteúdo exclusivo, porque nenhuma emissora que transmite o jogo ao vivo
ela faz a reprise dos jogos do Paris Saint-Germain. Pelo menos tem sido assim até o início dessa temporada. Então, acaba que só o sócio-torcedor do Paris Saint-Germain tem acesso ao conteúdo da PSG TV, da reprise dos jogos na íntegra. E aí, a gente acabou focando muito nesse ativo da PSG TV no período de pandemia. A gente acabou com as assinaturas de mensalidade. A gente abriu durante um bom período, a gente ficou uns 3 meses com assinatura liberada mediante cadastro, tá? Até para gerar uma condição maior de bem-estar, de uma opção de entretenimento durante esse período que foi tão difícil para todo mundo. E outra coisa também que a gente apostou muito foram as lives. Então, a gente começou a convidar muitos ex-jogadores do Paris Saint-Germain para voltar a ter um contato, falar sobre o clube. Convidamos alguns jornalistas também, alguns comentaristas para fazer parte do nosso debate. Mauro Betting hoje é um grande parceiro que a gente tem, que eu considero o comentarista esportivo que está mais ativo hoje quando o assunto é Champions League. Então, as coisas foram acontecendo de maneira positiva, porque a gente pôde gerar conteúdo com certa relevância, um feedback positivo, e ofertamos a PSG TV durante um período que foi muito difícil para todo mundo. E agora, o que a gente tem como meta é voltar, seja em parceria ou fazendo por conta, 100% pelo My Paris, mas voltar aos eventos presenciais, com bares temáticos, seguindo todo o protocolo de segurança que foi exigido de cada cidade, de cada local, sempre respeitando muito como a gente fez até hoje, mas poder oferecer experiência para os torcedores que a gente já está há muito tempo esperando por essa retomada, com muita saudade do futebol, com muita saudade de encontrar ex-atletas, amigos, participar do sorteio de produtos oficiais, assistir bons jogos de TV, um local que você possa respirar essa atmosfera do futebol europeu. Então, esse é o nosso desejo para os próximos meses. Isso porque a plataforma de vocês, né, essa questão do streaming já é um baita atrativo, assim, principalmente pelo preço que vocês cobram, né, que é R$ 9,90 por mês, se me corrija se eu estiver errado, mas já é um baita preço, assim, para se cativar as pessoas, né, não é nada de outro mundo, mesmo com a economia complicada, então eu acho bem bacana isso, vocês terem focado nisso. Sem dúvida. Isso também foi pensado. Deve ser um dos streamings mais baratos do Brasil, não sei. Mas assim, o que a gente quer é poder oferecer uma degustação, um pouquinho do que é esse mundo do Paris Saint-Germain, o que o clube faz, como ele se prepara para um jogo, poder ver a reprise de grandes jogos também, poder oferecer experiências diferenciadas. Acredito eu que esse seja o papel do clube, também buscar entender quem são esses fãs, e mais do que nunca poder oferecer ações dentro da realidade econômica que vivemos hoje no Brasil. Importante, muito importante isso. Eu quando tu falaste no início sobre a questão de público-alvo, a gente também falou um pouco de público-alvo e tal. A gente falou sobre essa nova geração que acompanha um pouco mais os atletas, mas também tu citaste famílias que foram visitar o clube, foram visitar as dependências do Parque des Princes, do Paris Saint-Germain, enfim. Eu, dentro desse escopo, eu queria perguntar, na verdade,
quem é o público-alvo? Geralmente a gente tem aqueles benefícios que cabem bastante para as famílias. Às vezes a gente tem alguns planos que cabem bastante para aquele sócio torcedor que tem o plano sozinho, né? Paga o plano sozinho, vamos dizer assim. Quem é o público-alvo do My Paris, assim, e como tu falaste também, né? Os clubes, eles não são os principais concorrentes do My Paris, mas o que tu coloca como principal concorrente para conseguir essa atenção desse público para o My Paris? Tá. Então, assim, eu vejo meu público-alvo, o que mais provocou o nascimento do programa brasileiro, do My Paris Brasil, foram os alunos da PSG Academy. Então aí eu já te coloco um nicho de 5 a 15 anos, meninos e meninas. A gente volta e meia gera experiência para eles. A última foi na semana passada, que o Paulo César lançou um desafio de fazer 50 embaixadinhas com a canela. A gente lançou isso na página do Instagram da PSG Academy Brasil. E um menino, o Theo, de 8 anos, lá da PSG Academy de Belo Horizonte, ele fez 41 embaixadinhas com a canela. Isso aí tá gravado, é vídeo, não é história de pescador. E ganhou a camisa autografada do Paris Saint-Germain, autografada pelo Paulo César. Então, te dei assim, um exemplo do público-alvo e uma ação direcionada para eles. Mas vai além disso. A gente também busca o tempo inteiro, Cláudio, identificar quem são os fãs do Paris Saint-Germain, que são, na verdade, é um público universal de diferente faixa etária, de diferente região, de diferente gênero. Então, a gente também procura buscar as experiências que são focadas no torcedor que gosta de sentar num bar, num restaurante, num espaço temático e viver uma experiência. Tem torcedor que gosta do encontro com um ex-atleta. Tem torcedor que gostaria de viver o ritual de entrar em campo e viver a experiência de um dia como vive um jogador profissional. Então a gente vai a gente busca essa inteligência o tempo inteiro, a gente avalia quais são as ações que a gente pode fazer e tentar oferecer para esse público. E a segunda pergunta que você me fez foi sobre... Então, no caso, como a gente tinha falado antes, a questão de... lembrei. A questão da concorrência. Isso. Então, concorrência, eu falo para você, hoje a gente não tem uma referência de um outro clube europeu fazendo a mesma coisa que faz o Paris Saint-Germain. E a concorrência, para mim, ela é sempre muito saudável. Por exemplo, eu tive a oportunidade de participar de um podcast no ano passado, onde também tinha a presença do Marcelo, que é o gestor da Inter Academy, que é a bandeira da Internazionale de Milão, que está presente no Brasil. E a primeira coisa que eu fiz foi bater um papo com ele. Assim que acabou o podcast, eu chamei o Marcelo para a gente bater um papo. Falei para ele, cara, o que você precisar do Paris Saint-Germain, o que você precisar sentar com a PSG Academy, ver o que pode ser feito em conjunto, separado, se a gente puder te ajudar em alguma coisa, a gente está aí para isso. Porque eu vejo que no futebol a gente desenvolveu ao longo do tempo uma cultura onde o outro clube ele é o meu rival. Tá? Eu estou mudando um pouco o que você colocou, Cláudio, da concorrência para a rivalidade. E quando, na verdade, na Europa, você tem uma liga. Todos os clubes que participam daquela liga, eles têm a mentalidade de sócios. A rivalidade, ela fica dentro de campo. Mas fora de campo, você tem que pensar que o que é melhor para o meu clube
E ele tem que ser melhor para o seu também. Porque se a gente não. Pode parecer utopia o que eu estou falando aqui, mas é assim que as ligas funcionam na Europa. Não só na França, mas eu tive a oportunidade de passar um período na Bundesliga também, vi como as coisas funcionam por lá. Então, assim, aqui no Brasil é muito difícil a gente ver ah, os clubes sentarem para discutir o bem comum, tá? Quando, na verdade, isso daí deveria ser obrigatório, fazer o tempo inteiro. Porque se a liga é forte, ela é boa para todo mundo. E não é a organização da liga que vai fazer um clube que está migrando da Série B para a Série A ele ser mais competitivo contra um time que já é de massa, que já tem mais tradição, que luta pelo título. São outros fatores, né? Então, assim, pegando o exemplo da Alemanha, se o Bayern de Munique ganha 450 milhões de euros por temporada, parabéns para ele, para o capital que ele exige, para os patrocinadores. E o União Berlim, mas o União Berlim ele vai receber as mesmas cotas para disputar a competição, sabe? Eu estou entrando aqui numa outra esfera, mas assim, esse pensamento da rivalidade, ele acaba criando uma barreira muito grande contra as oportunidades que eu defendo, contra a gente sentar e discutir o que pode ser feito em conjunto, contra a gente poder saber que trabalhando juntos você pode resolver o problema de muito mais gente. É bem interessante tu trazer isso, porque eu acho que foi o CEO do Liverpool uma vez falou, né, da questão dele ver como concorrência a Netflix. Eu não lembro se foi Netflix ou foi Fortnite, mas geralmente o pessoal traz esses dois exemplos, né, como concorrência de fato, porque estão concorrendo pela atenção do fã, né? O fã não vai deixar de acompanhar seu time de coração para ver outro time. E pode até deixar, mas não vai deixar de consumir de um modo geral, né? Eu acho bem interessante ter trazido isso, porque vai bem por aí esse pensamento. Absolutamente, absolutamente. O produto futebol, para ele ficar forte, atrativo, para gerar boas experiências para o público, para passar credibilidade para o público, ele tem que ter um deal entre os clubes, entre quem organiza os campeonatos, entre as federações. Essa é a maneira que eu vejo. E mais uma vez, o Paris Saint-Germain, através do My Paris Brasil, ele se coloca à disposição para poder discutir ações. O que pode ser feito em conjunto, se a gente pode ativar alguns estádios que precisam de ativação. Essa é a mentalidade que eu tenho, que a gente tem por aqui. Na verdade, uma regra, uma conduta para que a gente possa realizar. Bacana, bacana. E em relação a gente ainda não entrou nesse cerne, né? Mas em relação à questão dos ídolos, Michel, assim, qual o impacto que eles têm pro programa, pro My Paris, né? Assim, tu mencionou Neymar, hoje em dia a gente tem Messi, tem Sérgio Ramos, que ainda vai estrear, tem o próprio Mbappé que está dando um trabalhão aí, né? Mas como é que é essa questão da figura dos ídolos e o que elas representam para o impulsionamento do programa, por exemplo, do My Paris? Então, eu costumo dizer o seguinte, que desde a fundação, lá em 1970, né, o Paris Saint-Germain é um clube muito novo. A história do clube, ela sempre esteve ligada ao Brasil por causa dos jogadores que passaram pelo clube. Então você tem Abel Braga, você tem Ricardo Gomes, você tem Valdo, Raí, Leonardo, sabe? Você tem jogadores que tiveram uma passagem curta pelo clube, mas que aqui no Brasil tem uma representatividade grande, como é o caso do Vampeta. Você vai ter, daí para frente, você tem Ronaldinho, Nenê, sabe? Você tem Maxwell, Daniel Alves, sabe? Ceará, e por aí vai. Então, assim, o Paris, o DNA dele, eu enxergo que
tem muito a ver já com a formação do ídolo brasileiro. E o Neymar, ele só veio para poder confirmar isso, mais ainda. A camisa 10 do Brasil, é o melhor jogador tecnicamente da nossa equipe, da nossa seleção, e ele foi contratado exatamente para capitanear o Paris. E aí, quando você avança um pouco mais, você contrata o camisa 10 da França, e para essa temporada, com a presença do Messi, do Sérgio Ramos, que ainda vai estrear, você tem ali a consolidação de grandes jogadores na mesma temporada. E, na verdade, se a gente parar para ver, uma temporada pré-Copa do Mundo, onde eu acredito muito na presença institucional do Paris Saint-Germain na próxima Copa, com grandes representantes por cada seleção. A gente tem o grande representante do Brasil, da Argentina, como eu falei, da Espanha, da Itália. Se a gente parar para ver, na última Copa América, a gente tem o jogador que fez o gol do título e também agora foi contratado o melhor jogador da Eurocopa, campeão, o Donnarumma. A gente tem o Di Maria de um lado, o Donnarumma do outro. Então, o clube hoje ele vive um momento muito especial nessa parte que você levantou sobre os ídolos. E claramente isso já se reflete também dentro da PSG Academy, nos meninos que treinam, que competem. É mais um motivador para todos eles. Legal, legal, Michel. E aí eu trago um contraponto aqui, né, para jogar para tu, que é e se a debandada, digamos assim, né, desses ídolos, como é que tu vê o projeto, tanto do Paris quanto do My Paris, né, se preparando para isso? Por exemplo, a gente tem a questão do Mbappé, que tá publicamente pedindo para sair, né, e aí eu trago o caso da La Liga, que perdeu Messi, Cristiano Ronaldo e o próprio Neymar em um espaço de poucos anos, mas acabou focando em outros ativos deles e conseguiram assim se renovar de certa forma, fortaleceram a marca para além dos ídolos, né? E eu queria saber como é que tu vê essa questão pro futuro, né? De um Messi se aposentar, por exemplo, ou sair do clube, Neymar sair do clube, ou Mbappé, como é que isso afeta o programa, digamos assim? Em primeiro lugar, eu quero falar como torcedor. Eu quero que todos eles fiquem, que venham mais, que contrate o Kanté, que contrate o Haaland, que ainda tem espaço para mais gente lá, que contrate um lateral esquerdo. Eu, enquanto torcedor do Paris Saint-Germain, eu quero ver o time cada vez mais forte. Mas eu puxo muito essa questão da relação do Paris com o Brasil, do Paris Saint-Germain com os jogadores brasileiros, exatamente por isso. É claro que você tem grandes jogadores, ídolos, que deixam o clube em algum momento, isso aí gera um impacto. Mas eu acredito que é uma relação também que não foi construída agora porque o Messi foi contratado ou porque o Mbappé vai sair. Então, eu acredito que o trabalho ele vai continuar. Também eu me limito a dizer isso para não trabalhar com muita especulação, porque aí já não entra muito na minha esfera de trabalho. E, como eu disse, eu posso falar como torcedor do Paris Saint-Germain. Desejo muito que todo mundo fique, que o clube ganhe sempre, que conquiste os títulos que almeja conquistar. Mas me limito aí a dizer, porque essa parte do departamento de futebol me foge completamente o alcance e eu só posso olhar mesmo como torcedor. Ou como responsável pelo My Paris Brasil. É legal, assim, eu vou confessar, né, que eu tô acompanhando mais agora porque eu gosto muito mesmo do Messi, né, eu cresci vendo ele jogar, então, assim, ver ele em outro clube eu não, eu tenho que acompanhar, e aí eu comecei a acompanhar, tanto nas redes quanto naqueles aplicativos
Discord, né, e tudo mais. Eu acho interessante essa relação que a gente tem com alguns jogadores e com alguns clubes, né, que a gente acaba sendo meio que nômades, digamos assim. É uma nova forma de consumir o futebol. Eu queria trazer essa pergunta para tu, mas acho que foi bem respondida. Tá ótimo. Eu, particularmente, eu gosto bastante de acompanhar o Paris Saint-Germain, né, tanto na França quanto nos campeonatos, na Champions, assim. Enfim, eu acredito que a chegada do Neymar foi uma coisa que também fez que aproximar um pouco mais, né, o público brasileiro. Eu até tenho uma camisa do PSG, mas perdi. Mas eu gosto muito das cores, eu acho muito legal Vou encarar isso aí como um pedido, hein? Rapaz, Eu senti a depois eu indireta. mando o CEP. Entendeu, né? Você entendeu, tá vendo? Eu senti a indireta Pronto. também. Achei bem sutil, mas você comentou. Foi bem, furou as linhas. Mas, mas eu gosto bastante. Eu achei que, principalmente, essa chegada do Messi foi muito impactante até. É, eu acho que é uma boa oportunidade para ele mostrar que consegue fazer chover em Paris também. Ele pô, joga muito e a gente está acompanhando aí. E aos pouquinhos ele está evoluindo, né? Eu acredito que vai dar muita alegria para o torcedor do PSG, assim. E a gente acompanha, eu particularmente gosto muito de acompanhar o engajamento do público e foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, que quando lançou aquele vídeo do Messi, da apresentação do Messi, foi algo bom. Enquanto eu não sou hate nem nada do CR7 não, mas eu posso dizer que a apresentação do Messi foi diferenciada, assim, e eu acho que foi bem mais impactante, assim. Então, eu acredito que a Ligue 1, o Paris Saint-Germain, só tem a ganhar com a associação com esse gênio, né, que é o Messi. Michel, muito obrigado, cara. Assim, eu já vou iniciando aqui os agradecimentos, mas foi um papo super elucidativo aqui. Aprendeu bastante sobre sócio torcedor. Eu acredito que quem ouvir a gente também vai pegar muito bizu assim de coisa que é necessário para se aplicar também. Tem muita gente que está no mercado, que está querendo entrar no mercado, que está ouvindo a gente. Então, como tu falaste, né, é troca de experiências e, e esse conhecimento que faz com que a gente melhore, né, que o mercado vá para frente, que a gente possa propor mais projetos. Então, foi massa o papo. De antemão, eu já te agradeço. Mas a última pergunta que eu tenho a te fazer é uma dica de conteúdo ou profissional para seguir. Nosso público sempre está ligadinho nessas dicas. Então, eu queria te pedir essa dica, até para a gente também. Então, Boa. manda aí para nós a dica. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade a vocês. Muito bom esse bate-papo, sempre muito importante. Mais uma vez, eu reforço que nosso pensamento é se colocar à disposição sempre para discutir soluções, poder ajudar no que for preciso. Eu tenho esse desejo. Eu tenho o desejo de um dia ver os programas de sócio-torcedor dos clubes brasileiros também com o braço fora da praça de jogo, poder gerar mais receita e automaticamente gerar mais empregos, poder gerar mais impacto para, às vezes, aquele torcedor que não tem oportunidade por morar em outra cidade, não ter oportunidade de ir ao estádio. Então fica também esse meu desejo. E a minha dica cultural também não seria diferente, é o documentário sobre os 50 anos do Paris Saint-Germain, que há pouco tempo foi lançado na Amazon Prime,
que se chama o ICC Paris 50 anos de paixão. Então, fica a dica, porque, sem dar spoiler, mas ele traz um pouco disso tudo que eu venho colocando, dessa relação muito especial do Paris Saint-Germain com os brasileiros também. E para quem quer aprender, quer conhecer um pouquinho mais sobre a história do clube, fica essa dica. Eu só queria, antes de encerrar, fazer o meu merchan, né? Quem quiser se tornar um sócio torcedor do Paris Saint-Germain, acessar o myparis.com.br e lá você encontra todas as informações sobre o programa de sócio oficial do Paris Saint-Germain no Brasil. Boa. Michel, muito obrigado. Foi realmente muito elucidativo aqui o papo. Acho que gerou muitos insights, como o Cláudio falou, né? As portas da Entrelinhas estão sempre abertas, né? Quando quiser conversar com a gente ou pedir contato, o que quer que seja, a gente se põe à disposição. Foi muito legal o papo, né? E quando vier em Recife também, se quiser marcar um café ou for mais adepto da cerveja também, pode falar com a gente, que a gente sempre gosta de bater um papo. É isso. A gente fica por aqui. Esse foi mais um Quebrando as Linhas. Muito obrigado pelo seu play, pelo seu tempo, por ter ficado até aqui conosco. A gente espera no próximo episódio. E antes de desligar aqui, vou pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, @Somos Entrelinhas no Instagram e Facebook, @EntrelinhasGE no Twitter e Medium, e no YouTube e LinkedIn é só procurar por Entrelinhas Gestão Esportiva. É isso, a gente fica por aqui. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinhas Gestão Esportiva.